pessoas, meus estudantes da segunda etapa, terceiro semestre, estamos de volta aqui. Eu sou o professor Francisco, o seu professor de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E agora nós mudamos aí sensivelmente de vida. Vejam vocês. A nossa ideia, então, agora é tratarmos da unidade 2. E a unidade 2, ela começa brilhantemente falando pra gente sobre o consumo da energia elétrica. Veja, vezes passadas, a gente estava falando de fontes de energia, ou seja, como é através dessas fontes primárias, eu era capaz de gerar energia elétrica, né? Por outro lado, depois que eu gerei essa energia elétrica, eu tenho que entender para onde que essa eletricidade vai. Essa eletricidade, ela vai alimentar os nossos aparelhos, né, eletroeletrônicos de forma geral. Por isso que a gente viu sobre circuitos elétricos. Comigo você pode ver, por exemplo, circuitos que passam corrente elétrica, porque existe um gerador de energia elétrica ali, seja uma pilha, uma bateria, ou mesmo a sua tomada. E por fim, você tem o aparelho em si, que é uma resistência, um receptor de eletricidade e por aí vai, tá bom? Então agora a nossa intenção é despertarmos esse lado um pouco mais consciente para que a gente possa entender como é que a gente consegue consumir e mesmo calcular o consumo dessa energia elétrica, tá? Sem mais delongas, olha para sua tela comigo aqui. Muito bem, eu começo aqui com vocês te apresentando uma ferramenta extremamente interessante, dado pela distribuidora Enel. Essa distribuidora já esteve aqui, né, no estado de Goiás e acabou nos deixando e no lugar ficou a distribuidora Equatorial, tá? Mas a Enel, ela tem um simulador aí de consumo de energia elétrica residencial, até para que você possa entender como é que esse cálculo é feito. Basta que você acesse esse link em azul que está aí na sua tela. Eu já fiz isso e quero te mostrar. Dá uma olhada aqui comigo. Se você acessa o link, de cara você vai ter acesso a essa sala de estar moderníssima que a Enel preparou para mim e para vocês. Nessa sala de estar, ela contém vários equipamentos elétricos, o qual eu quero apontar para você o ar-condicionado. Eu vou garantir para você com certeza de sucesso. O ar-condicionado, dentre os aparelhos elétricos nessa sala, é o carcará sanguinolento. É aquele que vai consumir a maior quantidade de energia elétrica. E eu vou mostrar para você quais são os parâmetros utilizados pelas próprias concessionárias de energia para poder dizer, olha, o ar-condicionado que você está usando gastou tanto. É assim, ó, vou clicar aqui no ar-condicionado. Quando eu clico no ar-condicionado, aparece essa tabelinha. Tá pequenininho os números, mas eu vou tentar traduzir para você que está um pouco mais longe da tela, tá? Essa tabela tem primeiro a quantidade de condicionadores de ar, não é, o ar-condicionado que eu tenho na sala. Eu coloquei apenas um ar-condicionado. O tempo de uso, né? Aqui está 6 horas, mas eu posso ir aqui e mudar. Eu vou mudar para 8 horas, imaginando que nós estaríamos no verão, e a gente usa aí, por conta do calor intenso, 8 horas diárias, né, desse equipamento. Todo dia eu estou lá ligando o ar-condicionado 8 horas por dia. A potência desse equipamento, isso você acha nas especificações do equipamento que você adquiriu, tá? Aqui está inscrito 1000 watts. Um ar-condicionado de 1000 watts é aquele ar-condicionado de 9.000 BTUs, tá? Portanto, no mercado, é um dos ar-condicionados que nós temos aí que tem menor valor de potência, 1000 watts. Bom, eu coloco esses dados e coloco em adicionar. E olha o quanto você pagaria no mês por um ar-condicionado desse. Ele dá a resposta cá embaixo, nessa tabelinha aqui, ó, deixa eu subir um pouco mais para você enxergar. Pronto, tá aqui. Tá pequenininho, mas eu acho que dá para você poder compreender. Um ar-condicionado vai fazer com que você desembolse incríveis R$ 149,24
só porque você usou esse único aparelho na sua casa, tá? Ou seja, praticamente R$150. Para você poder perceber o quanto um ar-condicionado desse consome, eu vou fazer um teste aqui com outro aparelho. Eu vou usar, por exemplo, aí uma lâmpada, tá? Eu estou usando uma lâmpada daquelas incandescentes aí de 60 watts. Eu vou pegar, não uma lâmpada só, eu vou pegar aqui e substituir por 8 lâmpadas. E vamos supor que você vai usar essas 8 lâmpadas igual o ar-condicionado, 8 horas por dia. Olha, não é apenas uma lâmpada. Eu estou pegando 8 lâmpadas, tá? Usando 8 horas por dia. Se eu colocar aqui na tabela para adicionar, ele faz o cálculo automaticamente e aí você percebe, vamos lá, pronto, acho que deu para ver mais ou menos. Você percebe aí o quanto se gasta com essa iluminação, ou seja, com essa lâmpada. Você vai gastar aí R$ 102,34. Vamos arredondar para R$100. Arredondando para R$100, eu tenho um gasto aí sensível dessa lâmpada. No entanto, ainda não chegou no gasto do ar-condicionado. O ar-condicionado ainda gasta mais, R$50 mais do que 8 lâmpadas ligadas pelo mesmo tempo, tá? Então, tá aí parâmetros importantes. Olha para mim na sua tela. Você percebeu aí, né, simplesmente fazendo esse cálculo que está aí da Enel, que aparelho gasta mais. Mas até o momento eu não te falei direito como é que a Enel faz esse cálculo, para poder te dizer que porque você usou o aparelho X, você vai gastar um quanto, e o aparelho Y vai gastar um outro tanto, por exemplo. Eu quero te mostrar como é que esse cálculo sai do papel e chega no talão para você poder pagar aí na sua casa. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então eu vou voltar aqui, vou sair desse da Enel, tá? Voltando a apresentação aqui para vocês, é importante que você defina comigo aqui primeiro energia elétrica. É o que você chama de eletricidade. Seria essa propriedade aí do sistema que você está usando, o sistema elétrico, né? Que vai permitir a realização de trabalho nos portadores de carga elétrica, ou seja, produzir a tal da corrente elétrica. Lá na sua casa, a Equatorial, aqui no caso de Goiás, ela coloca um relógio como esse. Esse, inclusive, é bem antigo, né? Os relógios que nós temos acesso, eles são bem mais novos do que esse relógio da Equatorial. Algumas coisas que você vai perceber no relógio aqui que a gente usa da Equatorial. Veja, primeira coisa que você percebe, a primeira inscrição, são esses números aqui. Esses números, eles estão dizendo para você o quanto a sua casa gastou até o momento, né? Até o momento, desde que você ligou as coisas lá na sua casa, o quanto você gastou. Então, o número está dizendo isso. Esse outro número aqui embaixo, esse de cá, ele é importante, porque ele dá a unidade do seu gasto. O seu gasto, ele vai ser expresso em quilowatts-hora, tá? Quilowatts-hora, ou seja, a energia que você gastou vai estar em quilowatts-hora. As outras informações, elas não vão para nós, pelo menos para o momento, né? Elas não vão ser importantes, mas só para poder citar, aqui está dizendo que na sua casa o tipo de ligação é monofásica, aqui está falando qual o intervalo de corrente elétrica suportado aí, em torno aí de 10 a 30 amperes, e aqui a tensão elétrica variável, que acaba acontecendo de 220 volts. Como é que esse reloginho sabe quanto de energia marcar, quanto desses números aí apresentar para você? Ele sabe exatamente fazendo o cálculo usando esse tipo aqui de equação. Deixa eu lhes mostrar. Essa equação aí, E de energia, tá? É igual a P de potência vezes ΔT, esse triângulo aí é o símbolo maiúsculo grego delta, não é que significa variação, do tempo. Ou seja, a energia está levando em consideração basicamente duas coisas. A primeira coisa é a potência dos seus aparelhos e o tempo que você está utilizando eles. Então, para determinar a energia, basta isso. Para poder ficar claro para mim e para vocês, está aqui a inscrição de cada coisa, tá? Lembre-se
que, no caso da energia elétrica, eu vou ter que usar aí a unidade quilowatt-hora para poder expressar essa energia elétrica. O quilowatt-hora significa que, nesse caso, existe o gasto de 1 kW em 1 hora. 1 kWh seria basicamente isso, tá bom? Então é assim que a gente determina a energia elétrica em nossas casas. Usa o relógio? Usa o relógio medidor. Só que esse relógio, ele é organizado de tal forma que, para ele determina a energia com a potência e o tempo, tá bom? Por outro lado, quando você vai adquirir na sua casa, não é, um aparelho eletroeletrônico, é importante, para que você gaste o mínimo de energia possível, você observar esse selo catito maravilhoso que já atalha para mim aí qualquer tipo de análise que eu vou fazer a respeito do equipamento que eu vou comprar. É o tal do selo Procel. O selo Procel, ele tem uma gradação de eficiência do aparelho, para ver se seu aparelho gasta mais ou menos. Se seu aparelho tiver selo Procel letra E, significa que ele é pouquíssimo eficiente. Evite esse tipo de aparelho, mesmo que ele esteja mais barato, porque no final das contas, você ou seus pais, seus parentes é que vão pagar, porque a cada mês você vai gastar muito mais de energia elétrica, tá? Entretanto, se você perceber que o aparelho ele tem um selo Procel letra A, aí sim é um aparelho que vale a pena ser cogitado para estar em sua casa, porque ele será extremamente eficiente. Ele vai fazer a mesma coisa do aparelho letra E, só que gastando menos energia nesse caso, tá? Professor, como é que eu posso eu mesmo determinar o valor da energia elétrica de um aparelho? Tá aqui o exemplo para vocês, meus queridos e minhas queridas. Me acompanha com todo o carinho do mundo. Escolhendo um modelo de lâmpada LED, né, que são essas lâmpadas econômicas, que consome 30 watts, e considerando que a lâmpada fica ligada 8 horas por dia, né, com uma tarifa de 90 centavos de real, qual vai ser o consumo aproximado da lâmpada em um mês? Ou seja, quanto de energia elétrica a lâmpada está me gastando aí em um mês? Ora, bolas, você já sabe que energia elétrica é dada pela potência do aparelho, no caso a lâmpada, vezes o tempo que eu estou utilizando essa lâmpada, tá? Cuidado aqui com as unidades. A potência, ele falou para mim que vale 30 watts. 30 watts é a mesma coisa que 0,03 quilowatts, tá? Como assim, professor? De watts para quilowatts, meus amigos, minhas amigas, basta dividir por 1000. Então, eu peguei 30 dividido por 1000, deu 0,03, tá? O tempo é outra questão interessante, porque o tempo que eu estou usando essa lâmpada são 8 horas por dia. Mas como eu quero o mês todo, eu vou considerar 30 dias, tá? Ah, professor, mas tem mês de 31 dias? Tem mês de 28 dias e até de 29, como foi agora em 2024, que foi bissexto. É verdade, mas a gente considera uma espécie de uma média, colocando aí os 30 dias, tá, em vigor. Então, 30 dias fechado, tá beleza, a gente acha que é um mês. 8 vezes 30 vai dar 240 horas utilizando essa lâmpada, tá? Feito isso, eu posso substituir esses dados aqui na minha equação. Então, a energia, ela vai ser a potência, que é 0,03 vezes 240. A energia, nesse caso aqui, fazendo a conta, ela vai ser de 7,2 kWh. Pronto. Então, essa é a energia que vai ser marcada lá pelo pessoal da Equatorial para poder dizer a sua lâmpada está consumindo essa quantidade. Muito bem, era isso que eu queria ter mostrado para vocês, espero que vocês tenham apreciado, esse foi só o início da discussão, tá? Dá uma refletida sobre essa conta que a gente fez agora, se você quiser mais tarde, pode tentar replicar, refazer essa conta da energia elétrica para você poder entender o quanto essa lâmpada consome.
Eu vou ficando por aqui, como sempre, te agradecendo a sua paciência, o fato de estar conosco aqui, tá estudando com a gente. E olha, eu fico, mas sempre naquela certeza. Tamo junto. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.